A gente precisa ficar atento também a crenças e esqueminhas que podem ser obstáculos no nosso processo de estabelecimento de metas junto com o nosso paciente. Vejam que nem sempre a gente vai estar se deparando só com metas problemáticas, a gente vai estar se deparando com metas problemáticas, mas também muitas vezes a gente vai estar nem conseguindo estabelecer metas problemáticas, a gente não vai estar nem conseguindo estabelecer metas. Isso porque, algumas vezes, o paciente ele vai estar carregando consigo crenças e esqueminhas que eu chamo de crenças e esquemas obstáculos, a famosa pedra no meio do caminho, né? Então, a gente precisa aí empurrar essa pedra, tirar ela da frente, para que a gente possa permitir o estabelecimento de metas viáveis, metas palpáveis, para que o processo ele aconteça de forma eficaz, tá? Inclusive, essas crenças e esquemas, elas podem ser também responsáveis pelo estabelecimento das metas problemáticas que eu falei anteriormente para vocês. Uma crença, um esquema muito comum que a gente encontra nessa dificuldade de estabelecer metas é o esquema de fracasso. Às vezes o paciente ele tem um entendimento, né, às vezes inconsciente, de que se ele estabelecer metas, ele vai ampliar as chances de ter que se comprometer com elas e aí ele vai acabar fracassando. Então, se ele tem uma expectativa de que ele vai fracassar, ele vai acabar tendo uma resistência até estabelecer essas metas. Porque se eu estabeleço, eu amplio a chance de fracassar. Então, é melhor nem estabelecer metas. Outro esquema que também é muito encontrado e que acaba sendo um entrave muitas vezes no estabelecimento de metas é o esquema de vulnerabilidade, tá? Porque o paciente, algumas vezes, ele entende que se eu estabelecer metas, se eu falar dos meus problemas, isso também, esse esquema, inclusive, ele aparece também como um entrave na definição de problemas concretos, tá? O paciente, ele entende que ele está se expondo ali, está se mostrando muito vulnerável ao paciente e para evitar isso, ele prefere não definir o problema ou não estabelecer uma meta tão clara. O esquema de defectividade também ele aparece muitas vezes como um entrave também nesse estabelecimento de tanto definição de problemas como estabelecimento de metas, porque vocês imaginem um paciente que está lá com um problema muito focado no outro ou com a meta, né, de que o outro precisa mudar e melhorar para que a minha vida melhore, para que meu sofrimento acabe, enfim. E esse esqueminha de defectividade, ele pode estar ali por trás, mantendo esses problemas focados no outro, essas metas muito direcionadas para o outro, para a mudança do outro, porque acaba me protegendo de me perceber defeituoso, de me perceber falho, de me perceber defectivo mesmo, né? Como o próprio nome já fala. Então, é mais fácil, vamos dizer assim, é mais protetivo que eu culpabilize o outro, tá? Para que eu não me perceba como alguém falho e que precise mudar. Também tem a crença de não merecimento, alguns pacientes eles acabam tendo uma concepção, né, inconsciente de que eles não merecem ser felizes. Às vezes eles vêm de histórias muito dolorosas em que eles não aprenderam o quanto são merecedores de felicidade, merecedores de vidas melhores e acabam ali só reproduzindo padrões e não estabelecer metas acaba funcionando como um entrave e uma forma de perpetuar esse padrão de sofrimento e de não merecimento. Tem também aí o esquema de desamparo e incapacidade também muito comum por trás da resistência ao estabelecimento de metas ou da dificuldade em estabelecer metas, tá? Que no caso acaba ocorrendo, acaba favorecendo, vamos dizer assim, o não estabelecimento de metas, porque o paciente que traz, né, uma sensação, uma dor, né, a dor do desamparo muito grande e uma sensação de incapacidade muito grande, acaba por entender que quando se debruça ou estabelece metas, ele vai se sentir muito sobrecarregado, ele vai se sentir obrigado a ter que fazer um monte de coisa, ele vai ter que fazer um monte de coisa sozinho, porque ele não pode contar com ninguém, e aí ele se depara com essa sensação de incapacidade, com esse entendimento de que ele não é capaz de dar conta das coisas, ou de dar vazão a essas metas, por exemplo, e concretizá-las, e aí então é mais seguro não estabelecê-las. Lembrando que, como os esquemas, muitas vezes eles acabam atuando ali a nível inconsciente e a gente precisa que o paciente ele ganhe consciência desses processos inconscientes, desses esquemas que porventura podem estar por trás, para que a gente possa empurrar essa pedrinha, vamos dizer assim, e a gente possa aí estar estabelecendo essas metas. Outro esquema também é o de padrões inflexíveis, né? Aqueles pacientes que, como eu falei até anteriormente, né, tendem a estabelecer metas muito perfeccionistas
e que por ter aquele esqueminha ali por trás, né, o entendimento de que só pode fazer as coisas se for muito bem feitas, se for o melhor possível, e tudo isso faz com que o paciente entenda que vai ser um gasto de energia, uma dificuldade, um trabalho muito árduo. Então acaba que é melhor não estabelecer metas, né? Ou eu acabo estabelecendo metas muito altas por conta desse meu esquema de padrões inflexíveis, que também acaba funcionando como autossabotagem e fazendo com que eu não as concretize. Imaginem vocês que com o esqueminha de padrão inflexível, eu entendendo que metas precisam ser metas muito boas, que quando eu estabeleço mínimos passos para fazer, às vezes na minha semana, no meu dia, preciso tudo ser feito muito bem feito, eu vou estar sempre fazendo uma superestimativa de gasto de energia e de dificuldade das coisas. Então, é claro que vai reduzir bastante a chance de eu me empenhar na concretização dessas metas. Alguns pensamentos, algumas crenças também que se fazem muito presente por trás dessas dificuldades de estabelecimento de metas é uma invalidação do sofrimento, ou seja, é o paciente às vezes entender que a partir do momento que ele vai estabelecer metas e se empenhar num processo de mudança, ele vai estar invalidando o direito dele de sofrer. Ah, se eu mudo, se eu melhoro, então eu não vou poder mais sofrer, eu vou perder o meu direito de sofrimento. E isso às vezes se pauta num esquema de privação emocional. Às vezes é um paciente que vem de uma história de muita privação emocional, que não teve acolhimento, que não teve amparo, que não foi olhado nas suas dores e que por conta disso ficar naquele sofrimento às vezes é uma forma que ele encontra para ter acolhimento, para buscar um colo, para ter uma atenção. Então é importante que a gente consiga aí desvendar, né, um possível esquema, por exemplo, de privação emocional por trás, para que a gente possa estimular esse paciente a se envolver na mudança, entendendo que ele não depende apenas de um lugar de sofrimento, de ruminação, para que ele obtenha amor, acolhimento, atenção genuína de pessoas que efetivamente se importem com ele. E aí a gente vai, obviamente, detectando aí essas pedras, vamos dizer assim, esses obstáculos esquemáticos aí por trás da dificuldade do nosso paciente de estabelecer metas, a gente vai traçando aí objetivos, metas, né, comportamentais mesmo. A gente vai entendendo qual é a falta por trás, a gente vai entendendo qual é a dor por trás para que a gente possa, por exemplo, estabelecer metas considerando essas dores.